No cafezinho de prosa de hoje eu recebo o Valdemar Camata Júnior. A gente tava para conversar desde janeiro, mas não tá fácil a vida dele não. Como eu disse aqui no início, quando a crise bate na porta, a gente tem que se virar. E ele teve que se virar por si e pelos outros. Ele agora é diretor superintendente do Sebrae. E a gente vai conversar um pouco aqui a respeito de economia, desmistificar algumas coisas, falar a respeito de pauta positiva, o que é que a gente pode fazer aqui, micro e pequenas empresas, como é que vão viver nesse ambiente de crise, a crise que tamanho é, enfim, esse é o assunto da noite. Roda a vinheta, com patrocínio da CVC de Romanel, eu recebo Valdemar Camata. Vamos lá. Cafezinho de prosa. Oferecimento CVC, sempre com você. E Instituto de Protesto de Rondônia. Valdemar Camata Júnior, você pediu AC/DC, não? Não, pediu não. Joga o AC/DC aí pro Camata. A gente tava falando aqui agora que o momento tá meio pra AC/DC, né? Tá. Boa noite, Camata. Boa noite, amigo. Prazer em recebê-lo aqui novamente com a gente. Prazer é nosso. E de dezembro pra cá não foi fácil a sua vida não, né? Não, foi divertido. Foi divertido? Foi divertido. A gente não pode reclamar de trabalho, né? Não. Se a gente faz aquilo que gosta... É o que mantém a gente vivo. É verdade. Se faz o que gosta, a gente não precisa nem de férias, né? Sem problema. Bem que você precisa. Tem que correr, tem. Mas eu tive essa oportunidade. Teve. Deu uma parada aí, teve um período sabático. Isso, fez muito bem. Muito bem. Bom, você está agora no Sebrae. E o Sebrae totalmente reestruturado, graças a Deus, novo momento, novas relações, né, com a classe empresarial. Eu queria que você me falasse desse momento inicialmente. Exatamente. O Sebrae, ele nunca deixou de cumprir o seu compromisso com a sociedade e o seu compromisso com os micro e pequenos negócios do Estado, do país e em Rondônia especialmente. E eu disse micro e pequenos negócios objetivamente porque as pessoas falam muito micro e pequeno empresário, micro e pequeno... não, micro e pequeno é um negócio. O empresário, ele é grande na sua vontade de fazer, ele pensa grande, ele quer crescer, né? Não vamos diminuir o homem, né? Não. O negócio dele pode estar pequeno, mas ele vai crescer. Você não pode dizer para uma pessoa que passou a vida inteira como pipoqueiro e educou 3 filhos, botou os 3 na faculdade, em 3 profissionais formados, que ele é um micro empresário. O negócio dele pode ser micro, pequeno, mas aquilo é importantíssimo para a vida dele e para a família dele. Sabe quem está nos assistindo agora? Ele vende banana frita lá na porta da igreja, todo domingo. E venham, seu Manuel, tá lá. Ele, os netos, todo mundo. O negócio dele era ali, pipoca, acrescentou a banana frita seca, depois aquela bananinha frita com canela e açúcar, e tá lá, vive a vida dele é aquela ali. Não posso chamar aquele homem de pequeno, não, ele é grande. E tá lá até hoje. Com certeza. Filhos, netos, todo mundo criado daquele jeito. Perfeito. E o Sebrae tem a sua grande competência em chegar até essas pessoas e levar até eles a educação empreendedora. A informação que os ajuda a botar em ordem, a organizar, a planejar, a controlar finanças, a se preparar para vender melhor o seu produto e aí fazer crescer o seu negócio. Camata, a gente sempre falou a respeito, dividiu, né? O Brasil sempre dividiu. O grande empresário, o pequeno e médio empresário, começou a misturar médio e pequeno empresário, o empresário da informalidade, agora tem o MEI, enfim. Para quem é que o Sebrae trabalha? Para esse pequenino ou para esse outro que já está saindo do caminho? Perfeito. O Sebrae trabalha com o microempreendedor individual, que é o MEI, com a microempresa, ME, com a empresa de pequeno porte, a EPP, que são divididos conforme o acesso... Faturamento. Exatamente. No topo, o nosso limite é a empresa de pequeno porte, cujo faturamento anual de 3.600.000 a separa do enquadramento acima da pequena empresa. A gente vai falar hoje aqui para um nível de pessoas que está doido para começar algum pequeno negócio. Porque na hora que você perde o emprego, a primeira coisa é: eu vou trabalhar por conta. Essa é a frase que você mais vê.
E nós temos hoje aí um volume de pessoas desempregadas que é enorme. E a gente vê que em todas as cidades, não estou falando aqui de Porto Velho, nem de Rondônia, mas em todas as cidades do Brasil, você está vendo que pipocam pipoca é até uma analogia, pipocam os vendedores de pipoca, os pequenos empresários, é verdade. Os pequenos negócios, o vendedor de cachorro quente, está pipocando para tudo que é lado. E às vezes esse negócio dá certo, outras vezes nem tanto. E aí é nessa hora que o Sebrae, eu acho que entra. E as pessoas ainda têm uma confusão na cabeça. O Sebrae financia alguma coisa? É nessa hora que a coisa precisa ficar bem definida. Não. O Sebrae não financia. Quem financiam são os bancos. Os agentes financeiros, as instituições de fomento e crédito, eles financiam. O Sebrae, ele leva a educação empreendedora, ele leva o conhecimento técnico para fazer a gestão do negócio, ele ajuda, ele presta a consultoria para o desenvolvimento do negócio e inclusive auxilia ao empresário, ao empreendedor, a detectar se há naquele momento a necessidade de aportar recurso financeiro de banco, de empréstimo ou não. Na verdade, me parece que vocês trabalham inclusive antes, né? Quando alguém vai lá no Sebrae e que diz assim, eu estou querendo montar tal negócio, vocês instruem essa pessoa a respeito da possibilidade de que isso vá dar certo ou não, de que haja, que há ou não demanda, Começa, né? Aí, vamos estudar junto com essa pessoa. O Sebrae tem um acervo muito grande de informações sobre todo tipo de negócio e que pode, com rapidez, discutir, debater e entender a viabilidade ou não daquele negócio e às vezes até promover aí uma mudança de rumo no pensamento do empreendedor. O Brasil é dos países reconhecidamente com o povo mais empreendedor do mundo. Que legal. E as pessoas existe uma entidade chamada GEM, Global Entrepreneurship Monitor, que faz o acompanhamento de todo esse movimento empreendedor mundial. E a última pesquisa mostra que, inclusive, o Brasil, nesse momento de dificuldade, de crise, alterou o seu viés empreendedor de empreendedores por vocação para empreendedores por necessidade. Está lá na pesquisa GEM, vocês podem ter acesso a ela pelo site do próprio Sebrae. E essa pesquisa mostra que mais brasileiros empreendem por necessidade, obviamente porque não tem, você acabou de falar, está pipocando gente para todo lado procurando oportunidade de se virar, de achar a renda. Mais brasileiros procuram, por necessidade, encontrar dar vazão a esta sua vocação empreendedora, a qual ele não havia pensado nela antes que batesse a porta o desemprego, a falta da renda, e tem que botar comida dentro de casa, e tem filho na escola, e assim sucessivamente. Bom, quando a gente vai lá no Sebrae, vai ao Sebrae, sem uma pesquisa, o Sebrae faz essa pesquisa, ele tem a possibilidade de fazer essa pesquisa, ou ele vai me encaminhar, por exemplo, para uma FEComércio, que eu sei que tem não sei se é um instituto de pesquisa, mas tem uma gama de soluções dentro dessa parte de pesquisa muito grande dentro da cidade. O acervo de informações é muito grande, ele é muito vasto. E dificilmente se chega a um conjunto de atividades que não tenha já um acervo de informações disponível. E quando se procura o Sebrae, esse acervo já imediatamente é colocado à disposição daquela avaliação do negócio. Muitas pessoas já procuram o Sebrae com algum negócio em atividade. E aí a gente entra com a consultoria. Mas qualificado, né? Quando você começa... É um empreendedor que ainda sequer se legalizou. Então, nós tivemos na semana passada a Semana do MEI, que fez o atendimento a essas pessoas que estão atuando sem nenhum tipo de legalização. Vocês estiverem lá em Cacoal? Em todos os nossos escritórios. Daqui, Porto Velho, Guajará-Mirim, Ariquemes, Jaru, Ouro Preto, Ariquemes, Jaru, de Paraná, Cacoal, Pimenta Bueno, Vilhena e Rolim de Moura. Eu tenho um amigo lá em Cacoal, eu não vou citar o nome dele aqui agora, mas é o seguinte, ele produz, ele tem um pequeno negócio que é água de coco engarrafada. Eu já tomei água de coco aí para tudo que é lado, até por conta da minha origem, já tomei água de coco do coco e água de coco de todos os jeitos que você possa imaginar. E era realmente muito boa. E eu perguntei para ele, por que você não amplia isso aqui? Ele disse, porque eu não posso. Eu não uso conservante e ela tem um período de validade que é muito pequeno, então eu não tenho
condição de tocar isso muito mais. Aí eu não sei se ele utiliza o preço prêmio, que deve utilizar, né, alguma coisa assim do estilo, mas o certo é que ele está bem encaminhado por lá. Tem muito mais gente que está fazendo aí algumas coisas. Por exemplo, aproveitar sobras de madeira de serrarias para fazer cabo de vassoura, pedacinho do rodo, essa coisa toda. Isso dá dinheiro também, isso dá para você pensar, dá para você fazer essas coisas. Afinal de contas, onde é o caminho? O que é que eu devo pensar para montar o meu próprio negócio? Todo negócio, ele responde a uma pergunta básica. Qual o problema que eu vou resolver para aquele que será o meu cliente? Aí você começa a atender uma demanda por solucionar problemas. Se você vende um sanduíche, qual é o problema? Você vai matar a fome de alguém. Problema. Se você vende uma roupa, a pessoa vai satisfazer aquela necessidade básica de estar vestido e assim sucessivamente. Se é um serviço, qual o problema que você resolve? A partir do momento que você percebe que você consegue, com aquele seu produto ou serviço, ter uma vasta rede de pessoas que têm o mesmo problema e que você vai atendê-los, você começa a vislumbrar a possibilidade de sucesso naquele negócio. Então, toda vez que você tiver uma boa ideia, pergunte-se qual o espaço que aquela ideia vai ocupar na solução dos problemas das pessoas dentro da sociedade, e você começa a ter a medida do quanto aquilo pode gerar sucesso para você do ponto de vista empresarial. A outra coisa que eu pergunto é o seguinte: será que eu tenho dinheiro para tocar isso aqui, para fazer isso aqui? E aí? O Sebrae responde essa pergunta, ou me ajuda a responder essa pergunta? É claro, é óbvio, porque a primeira pergunta que você vai responder não é será que eu tenho dinheiro, qual é o volume de investimento que eu tenho que fazer, para a partir de dimensionado esse volume, eu começar a fazer um confronto entre o volume de investimento e o que eu tenho disponível. E o volume de investimento também depende do dimensionamento do negócio. Colocar uma empresa que fabrique 100 unidades de alguma coisa certamente requer menos investimentos do que a mesma empresa que faça 10 mil unidades daquela coisa. Bom, e esse é o dimensionamento que você tem que ter. Nós estamos aqui no Brasil num momento em que o fast food dá uma alavancada muito grande, e a gente tem um food truck, que é o caminhãozinho, a gente chama de food truck porque seria o caminhão de comida, né? O caminhão que alimenta. É isso. Então, mas no Brasil o pessoal está fazendo isso com caminhoneta, com um carro um pouco menor, enfim, essa coisa toda. Até na bicicleta. Na bicicleta já tem gente aqui que está aqui há muito tempo, né? Mas é o seguinte, isso ainda é um bom negócio? Isso ainda dá para você pensar no Brasil? Ou o Brasil já está naquele momento em que você tem outras possibilidades? Franquias, será que está no momento bom? Construir casas para aluguel, será que está no momento bom? O que hoje a gente olha assim? Construir um edifício garagem, que eu acho que era um negócio que, se eu tivesse dinheiro, eu faria aqui dentro de Porto Velho. Não sei porque que eu sempre penso nessa história de montar um negócio, eu fico pensando num edifício garagem aqui, resolveria a vida de muita gente. Isso não está na cabeça das pessoas ainda? Não apareceu nenhum doido lá querendo fazer alguma coisa dessa linha? Aparece de tudo. Eu acho que dá até para a gente oportunamente fazer uma coletânea e mostrar para a sociedade o conjunto de ideias que acaba se montando a partir das pessoas por ali, que querem empreender. Pode ser algo muito interessante, você está dando aí uma boa ideia para a gente. Mas você falou do edifício garagem, você falou de uma série de outros mercados que já estão consolidados no país. Mas nesse momento, se você pergunta para qualquer empreendedor, se ele não tem a necessidade de empreender para sobreviver e ele tem um recurso, ele está parado aguardando para ver o destino que o país vai tomar. Mas não deixa de observar a oportunidade. Porque reconhecer que há uma crise, nós já reconhecemos, a gente já sabe que há uma crise. A partir do momento que você já reconheceu a crise, pare de olhar para a crise e vá olhar para as oportunidades que transitam neste ambiente de crise. Eu gosto de lembrar que nós tivemos um apagão ainda no governo Fernando Henrique, lá pelos anos 2000. O apagão, para quem obviamente estava preocupado com a crise, porque faltou energia, vai reduzir até bares, restaurantes, empresas, todo mundo diminuindo o ritmo porque não tinha energia. Mas eu sei de empresas que aceleraram o ritmo para produzir lâmpadas fluorescentes,
e ganharam muito dinheiro com lâmpada fluorescente. E o Brasil virou completamente o uso daquele objeto antigo, né, pré-histórico, que é a lâmpada incandescente, para lâmpadas fluorescentes e agora já para o LED. Veja como vai evoluindo. Para melhorar, para racionar o uso da energia e adequá-lo ao momento de desenvolvimento que passava o país naquela. Na verdade, se a gente observar, não dá para você dissociar a política da economia, porque a infraestrutura do país está diretamente ligada às decisões políticas. E esta infraestrutura, e quando eu falo de infraestrutura, eu falo da Petrobras, porque é o petróleo e energia, da Eletrobras, que é energia, eu falo dos portos, dos aeroportos, das rodovias, das ferrovias, que servem de infraestrutura, das cidades, que servem de infraestrutura para que a economia funcione. Então essa economia fica refém da qualidade das decisões políticas que mantêm e que ampliam essa infraestrutura. Então quando alguém pensa em investir neste país, ele quer entender como é este jogo. Se ele pode confiar que ao longo do tempo a necessidade do empreendimento que ele faz, do ponto de vista da infraestrutura, da energia, da logística e assim por diante, será atendida e ele terá condições de crescer atendendo às exigências do mercado. E quando não se tem essa confiança e nessa regularidade e na competência com que gerenciam-se os recursos do país, do ponto de vista político e administrativo político, para que ele sirva ao desenvolvimento dessa infraestrutura, pensando a longo prazo, o empreendedor responsável se retrai e não faz o investimento. E eu posso estar falando do micro, do pequeno, do médio, do grande, tanto faz. Do governo de uma forma geral? Todos, do governo de uma forma geral. Então todos têm que estar atentos a este movimento político, porque se ele sacrificar a condição que o país tem de continuar oferecendo e desenvolvendo essa infraestrutura, ele sacrifica os projetos de desenvolvimento e crescimento de quem investe no país. Camata, você é uma pessoa que está sempre focado nessa, ou sempre voltado, apesar de ser economista, ou até talvez pelo fato de ser, está sempre focado nessa coisa da política. Nós estamos há algum tempo com uma qualidade de representantes políticos, de uma forma geral, não estou falando somente da presidente Dilma, do Lula, ou de quem quer que seja, não, é da classe política de uma forma geral, muito ruim, muito aquém daquilo que a gente precisaria. Nós temos um parlamento hoje, estou falando do parlamento de Brasília, mas se a gente quiser pode expandir para os outros 5.632 municípios, colocar as câmaras de vereadores, também muito ruim, é muito difícil. Lógico que tem gente boa, lógico que tem gente que tem tutano, tem ideia, tudo isso, mas de uma forma geral, na média, está muito ruim. O que a gente pode esperar num momento como esse agora, em que a gente vai ter na quarta-feira, possivelmente, a decretação do impeachment da presidente Dilma, ou seja, o seu afastamento por até 180 dias, pode ser até que seja menos, enfim, quem sabe, mas ficará lá um novo homem que é o Michel Temer. Esse movimento vai ajudar de alguma forma a economia, daquilo que você está vendo, porque o Ministério dos Notáveis parece que se acabou, se esvaziou, não teremos notáveis, ou talvez um ou dois, mas enfim, isso deve mudar de alguma forma, isso vai dar um alento para quem está do lado de cá esperando, olha, me dá um sinal aí para ver para que lado eu corro. Bom, a gente pode colocar nossa mente e tentar fazer um exercício de pensar o que pensaria o empresário quando ele olha para um país que estava rumo a um destino completamente incerto, mas que já se sabia que não se lograria êxito na recuperação da economia. Qualquer nova oportunidade de construir um caminho que possa sinalizar essa estabilidade, essa confiança, já é melhor do que aquilo que já se sabe que não vai a lugar nenhum. Continuar do jeito que estava. Exatamente. Uhum. E quando você fala da classe política, eu não tenho nenhum tipo de preocupação com esse perfil. Porque ele é, obviamente, todo político eleito, ele reflete a imagem e a semelhança da maioria que o elegeu. O que eu diria para o eleitor brasileiro é que procure ler mais, procure se informar mais, procure se educar mais
Aquilo que talvez ele ainda não tenha, vá buscar. Aquele que já aprendeu a ler e escrever, vá buscar. Porque a educação é que agrega valor a você como cidadão. E se você é empreendedor, a educação empreendedora agrega valor a você como empreendedor. E você transfere isso. A educação que você tem e que agrega valor a você, você transfere para a sociedade, agregando valor à sociedade. A educação como empreendedor, o preparo, agrega valor ao seu negócio e agrega valor ao produto do seu município, do seu estado, do seu país, como um todo. Quando você fala de educação empreendedora e dessa qualificação empreendedora, eu estava me lembrando de alguns fatos aqui que eu conheço, daqui mesmo da cidade, que é o seguinte: o camarada tem um bom negócio e de repente ele tem a ideia de fazer um outro negócio. Esse outro negócio, por ser... Bom, quem tem sucesso nisso aqui, eu já fiz tantas vezes isso aqui, eu sei que vai dar certo, que eu posso tentar mais uma outra coisa. E aí ele retira dinheiro disso aqui que ele tem, que é bom, e coloca em cima de um negócio que ele ainda não tem noção, não sabe do que pode fazer. E quando você fala de educação empreendedora, é exatamente isso, né? É aprender que você não pode retirar daqui para colocar aqui, esse é um ponto. Ou então que você não pode juntar tudo numa mesma empresa, você tem que diversificar. Não, eu entendo o que você diz, mas veja, a partir do momento que você detecta novas oportunidades, você pode investir nessas novas oportunidades, sim. O que você não pode é retirar a capacidade de tornar do seu negócio atual se inviabilizar a partir do momento que você faz novos investimentos. Não há nenhum problema em fazê-los. O que você tem que fazer é fazer com conhecimento, com toda a informação que te dá a segurança de que você vai conseguir operar esse novo negócio e com sucesso. E se é um empreendimento micro e pequeno, lá estará o Sebrae à sua disposição para lhe levar todo o conhecimento necessário. Vamos voltar para cá para o micro e pequeno empreendimento, não empreendedor. Perfeito. Isso, vamos falar dessa forma aqui. Sebrae está aqui em Rondônia, nós estamos num momento no estado em que a gente vai até fora daquilo da trajetória do Brasil. A gente consegue continuar caminhando aqui em Rondônia dentro de alguma coisa que é bastante diferente daquilo que a gente vê lá. Onde é que eu posso me aproveitar disso, sabendo que eu tenho um volume pequeno de pessoas para atender, 1,5 milhão de pessoas, é o meu negócio aqui dentro do estado de Rondônia, que dentro de Porto Velho eu só tenho 500 mil pessoas, que a tendência é que se eu faço um bom negócio aqui, daqui a pouco eu vou ter uma outra pessoa fazendo também a mesma coisa, enfim, gostaria que você falasse a respeito desse ponto. Ótimo. Bom, são questões distintas que têm a ver com a palavra chamada escala. Escala de produção para determinadas escalas de consumo. Quando eu tenho um negócio que atende a um mercado do tamanho do estado de Rondônia, que tem 1,5 milhão de habitantes, ou mais, eu estou localizado no município pequeno e ali a população é ainda menor. Então, os investimentos têm aquela dimensão para atender aquela escala. E, por consequência, o faturamento também é proporcional àquele ambiente que você se localiza com um determinado mercado consumidor, para um bem ou para um serviço, tanto faz. A partir do momento que eu consigo crescer dentro dessa escala e eu penso em expandir, ao invés de vender só em Porto Velho, eu vou vender para o interior do estado, eu passo para uma nova escala de produção. Eu amplio a minha produção porque eu vou atingir novos mercados dentro do estado. A partir do momento que eu consigo atender o estado inteiro nesse conjunto de 1,5 milhão de habitantes, e eu estou fazendo isso com êxito, com sucesso, e isso é medido através do lucro e do faturamento que eu tenho, eu começo a pensar nos estados vizinhos. E aí eu vou para uma nova escala. Quantos milhões de consumidores tem nos estados vizinhos, seja Mato Grosso, seja o Acre, seja o Amazonas? Não é isso? E se eu pensar nos países vizinhos? Este é o exercício que faz um empreendedor quando começa algo. Ele começa, às vezes, no bairro, mas ele quer atingir ao cliente que está na cidade como um todo. Depois ele quer ir para uma região um pouco maior, porque a vontade é sempre essa de crescer e de fazer algo cada vez mais ampliado para que ele colha frutos disso.
né? A gente tinha um pato amarelo, que estava agora nesses movimentos lá em São Paulo. Pato da Fiesp. O pato da Fiesp. Extremamente conhecido. Todo mundo, da cor do meu sofá aqui. E esse pato, ele na verdade era a transmissão daquilo que é o pensamento do empresário brasileiro, pequeno, médio ou grande, e agora até nós que não somos nem empresários, que temos um empregado doméstico que precisa também ter uma escrita para registrar esse negócio todo. Porque o nosso país, em matéria de imposto e de burocracia, é muito pesado. Você esteve agora na Alemanha e estava me falando a respeito do que é ser pequeno lá na Alemanha. E é bem diferente daquilo que a gente tem aqui. E se a gente pensar nisso também, a gente vai pensar que lá nos Estados Unidos você demora X dias para abrir uma empresa e aqui você demora X meses para abrir e X anos para poder fechar. E o resto tem gente que nem nunca mais fecha, né? Porque é tão difícil que... O Brasil é realmente um ambiente muito hostil. E é um contrassenso isso. Porque quando você olha para o Brasil e entende que no ambiente mundial é o país com uma população das mais empreendedoras do mundo, e olha para o ambiente do empreendedorismo qualificado e regularizado e descobre o quanto ele é hostil por essa parafernália fiscal absurda, por essa burocracia absurda, você tem que realmente contar com instituições como o Sebrae que trabalham para quebrar isso, trabalham para quebrar a burocracia, para reduzir a parafernália fiscal. E aí nós vamos falar de Simples, aí nós vamos falar da Rede Sim, que vem aí, para que a gente consiga estruturar micro e pequenos negócios em no máximo 5 dias, para que ele possa já abrir a porta e servir ao seu cliente em 5 dias. Isso está praticamente pronto, faltam mais alguns ajustes para que a Rede Sim funcione. Isso não é para aqui, para Rondônia só, né? Para o Brasil inteiro, não para aqui, para Rondônia e para o Brasil inteiro. Alguns estados vão entrar depois, mas Rondônia já está quase, eu diria que está com 99% pronto para isso acontecer. Isso é um trabalho do Sebrae, mas é um trabalho em parceria com junta comercial, com prefeituras. O Sebrae já preparou e qualificou 61 agentes, 61 ou 62 agentes de desenvolvimento que estão nos municípios para auxiliar nas salas do empreendedor, nos municípios, auxiliar tanto empresários como as pessoas que servem, os servidores públicos que atendem esses empresários, para que dê essa agilidade e tornar isso tudo automático, para que em 5 dias ele possa dar ideia, a documentação e a abertura da porta e começar a vender o seu produto ou serviço, fazer isso em 5 dias no máximo. Isso é um trabalho que o Sebrae vem desenvolvendo há um bom tempo e que já está em 2 estados, já está funcionando, 2 ou 3 estados na plenitude, e que num curto espaço de tempo vai estar funcionando em Rondônia também. A gente fala muito a respeito do imposto no Brasil, e principalmente um imposto chamado ICMS. Um imposto que é criado lá há muito tempo, não sei exatamente quando é que é a origem dele, mas é muito antigo, criado na Europa, que era um imposto sobre tudo, né? Tudo aquilo que você faz, você tem um determinado imposto. Aqui na Bolívia, a gente tem esse imposto de forma muito mais tranquila, e é do lado ali. Você emite uma nota, já sabe qual é o valor do imposto que você paga e acabou a história. Sim. Aqui no Brasil, essa coisa tem efeito cascata, tem outro imposto que entra, tem transmissão de imposto sobre imposto. O que a gente pode fazer com isso? Porque desde que eu conheço o Paulo Scaff, ele ia ser presidente do Brasil. Ele já falava a respeito desse assunto, que era ter o imposto único, que vem dessa história do IPVA. É o IVA. Do IVA. E aí, quando é que isso vai acontecer ou não vai acontecer? Se não houver uma reforma fiscal séria e preocupada efetivamente em tornar o país um ambiente propício, fértil, amistoso, que convide o empresário a investir aqui por causa dessa simplificação, se isso não transitar nas cabeças dos nossos parlamentares para que se tome essa decisão pensando no país, isso não vai acontecer. Tem que partir de lá. Infelizmente, temos que aguardar que o segmento, que a política tome a decisão para que isso aconteça. E, como eu disse, passeando ali por esses ambientes lá fora do Brasil, e é isso mesmo, é assim que funciona, é o IVA. Está lá o imposto e ele vai para... é aquela taxa só, acabou. E acabou, não existe mais nada. A maior fonte de arrecadação desse país é o imposto sobre a renda.
Aqui no Brasil, a maior fonte são os impostos indiretos, que são extremamente cruéis. Ou você acha, a quem vai doer mais? Para mim, que sou pequeno. Perfeito. Se você paga... Sou pobre. Você paga 10% de ICMS e você é pobre e vai comprar 1 quilo de arroz e paga o imposto, vai doer mais no seu bolso do que se eu cobrasse 50% de imposto sobre 1 quilo de arroz para um cara milionário, que mal come arroz. Né? Não, tem um negócio doido aqui no Brasil que é o seguinte: o imposto de renda do presidente do banco é proporcionalmente muito menor do que o meu, que sou devedor do banco, não posso nem pagar o banco, né? É um negócio de maluco. Coisas de Brasil. Coisas de Brasil. Adoro esse postômetro. Olha quanto nós já arrecadamos até agora: 727 bilhões, 956 milhões. É o seguinte: quando a gente fala aqui daquilo que ocorreu dentro da Lava Jato, aquele 727, o número da Lava Jato está dentro daquilo ali assim, mas está em torno de 7, 8, 10, 12, 15 bilhões. Não vamos passar disso, né? Uhum. Agora, quanto nós estamos perdendo com aquilo que eu posso chamar de expertise dessas empresas todas? Eu vi o que a Andrade Gutierrez fez essa semana, colocou um pedido de desculpa formal, mas teremos outras, fazendo acordo de leniência, enfim. Empresário não vai na porta do governo para oferecer propina. Normalmente o pessoal pede a propina, né? Quem precisa pede, né? Não é aquela história. Quanto é que está custando isso hoje para a gente, Camata? Pode deixar esse impostômetro aí, só para a gente brincar com ele, viu? Não tem como medir, porque qualquer número que você disser pode ser pouco. Uhum. Na realidade, vamos resumir assim: todo empresário sério que tem uma gigantesca, um gigantesco conjunto de famílias que estão ali, de trabalhadores que estão ali atendendo aquele negócio. O sonho dele é pagar todos os seus impostos corretamente e conquistar o seu mercado e os seus clientes a partir da sua competência. Esse é o sonho. Ele não precisa de ter funcionário público, político, fiscal, ninguém batendo na sua porta para cobrar aquilo que corresponde a alguma ilegalidade que esteja ocorrendo. Isso é fato. É assim que tem que ser. E assim deveria ser sempre. Se o agente público não quer, não ocorre. Só ocorre porque ele precisa, ou porque ele quer, ou porque ele resolve. Não é possível que ocorra sem que o agente público queira. Essa história de corrupção não ocorre sem os dois lados, né? Sem o corrupto e sem o corruptor. Não ocorre. Isso é uma coisa que a gente sabe. Assim como a ocasião não faz o ladrão, a ocasião faz o roubo, né? O ladrão já está lá dentro da pessoa. É verdade. Tem gente que me diz assim: todo político é ladrão. Não. É todo ladrão. Tem ladrão que entrou na política. Essa que é a história. Não é porque todo político é ladrão. A coisa não é desse jeito. Não. Na verdade, a gente assiste a tudo isso, mas o que a gente quer mesmo é trabalhar, seguir a nossa missão e executar nossas tarefas do dia a dia e atender a quem são nossos clientes e contribuir para que este país continue crescendo e passe por cima disso tudo e mostre para o mundo que aqui existem pessoas responsáveis, éticas, sérias e que estão preocupadas com o destino desse país, muito mais do que pensam por aí. Camata, a gente está num momento agora de inflação aproximando-se aí dos 10%, com uma taxa de desemprego aí altíssima. Nós temos aí hoje mais de 10 milhões de pessoas desempregadas em todo o Brasil. E isso parece que está aumentando. Tem muita gente desempregada, não tem vaga para todo mundo, e a tendência é que isso aumente. Que hora que a gente vai conseguir dar a virada nisso? Eu sei que, por exemplo, semana que vem, com a entrada do Temer, hoje só aquela maluquice lá do Maranhão, do Valdir Maranhão, que devolveu, só aquilo ali já fez o dólar subir, a bolsa cair, enfim, se instalou o pânico no mercado. Mas que hora que nós vamos ter a estabilidade que a gente estava tendo já há algum tempo, ainda que a gente soubesse que as pernas dessa estabilidade estavam carcomidas? Bom, qualquer pessoa minimamente conhecedora desse processo e da lei imediatamente saberia que não se cria esse tipo de atitude que teve lá o deputado Maranhão. Não há como você desfazer
a decisão daquele conjunto enorme, 367 deputados, num ato correto, juridicamente correto, e que correspondia a um rito que foi definido pelo Supremo Tribunal. Pronto. Mas é que as pessoas não têm o hábito de estar no mercado. A Bolsa de Valores ia cair sim, porque de imediato os investidores ficam procurando oportunidades para realizar lucros. E qualquer sinalzinho desse, ele corre lá vender para realizar lucro. Isso é fato, isso é comum no mercado. Então, qualquer coisa, tempestadezinha qualquer marolazinha vira uma tempestade. Falando, olha aí, não vai ter impeachment, corre lá, vende, para poder realizar lucro. Mas eles sabem que isso não ia se criar, não ia adiante isso. Tanto é que o Senado já reafirmou que segue o processo. Ponto. O problema maior é o desemprego. Porque, em que pese a gente ainda não tem comentários acerca disso, quando você tem nos 4 trimestres do ano taxas de desemprego crescente, e geralmente é sazonal. O desemprego diminui no final do ano, aumenta no início do ano, no trimestre seguinte ele diminui de novo, depois ele aumenta de novo, e ele vai subindo e descendo, mas sempre acompanhando esse ritmo. Quando você tem o primeiro trimestre, desemprego crescente, segundo trimestre, cresceu ainda mais, terceiro trimestre, cresceu ainda mais, quarto trimestre, cresceu ainda mais, aí vira o calendário, começa o ano seguinte, continua crescendo o desemprego. Isso, tecnicamente, é o que se chama de depressão econômica. Do ponto de vista absolutamente técnico, a depressão econômica. Por que é que o mundo quebrou em 1929, junto com a Bolsa de Nova York e todas as demais bolsas? Porque ele experimentava ao longo do ano e do outro, crescentes desempregos nas diversas economias. Economia americana, economia europeia, toda a economia mundial. Entesouramento, levando à ausência de investimentos produtivos que faziam a riqueza gerar. A riqueza só existe na circulação, ela não existe no tesouro. E isso acaba com o emprego. Acabando com o emprego, a gente não tem a fonte do consumo. O consumo vem da renda que o trabalhador tem. Se você tira dele o emprego, tira dele a renda, ele não consome. Se ele não consome, a empresa para de ter lucro porque para de vender. E aí ela retrai os investimentos, retraindo ainda mais o emprego. Resultado, desemprego crescente, um trimestre, um mês, o outro, e não cessa, não há um retrocesso, uma oferta de emprego em algum momento, leva a essa depressão, que é o círculo vicioso da economia andando para trás. Se isso não é quebrado, a gente chega à depressão econômica. E no Brasil, a gente sabe muito bem o que é inflação sem condições de você ter a estabilidade mínima para ter sucesso em qualquer empreendimento. A entrada do Meirelles, e me parece que é ele mesmo o homem da Fazenda, e Vamos que ver. conhece bastante do ramo, Conhece. É teu colega, vai dar um alento com relação a isso. A saída à vista com a entrada de um homem como o Meirelles para trabalhar, para operar o Banco Central e para operar a economia de uma forma geral, o sistema macro e microeconômico do país? Eu diria que sim, mas a gente precisa ouvir o que ele vai dizer. Porque se ele não disser algo que garanta ao empresário, ao investidor, ao empreendedor e ao mercado interno e externo a previsibilidade das ações, a estabilidade da atuação política e fiscal do país, não haverá sucesso. O sucesso virá da previsibilidade das atitudes, que transfere segurança ao empreendedor, e da estabilidade na política pública que vai ser implementada. Se isso não acontecer, o Meirelles não terá sucesso. Você pode pôr o nome que for, se ele não transferir a confiabilidade, a estabilidade e a previsibilidade para que se tenha a tranquilidade necessária para continuar investindo no país, não se logrará êxito nesse novo governo. Isso é mais ou menos como aquele chefe de família que num determinado momento chega para os seus credores e diz assim: olha,
eu tenho aqui um plano para pagar vocês todos. Estou devendo, mas está aqui. Eu acabo de colocar minha casa aqui à venda, tenho o carro aqui que eu troquei, peguei um menor, quer dizer, deu um ajuste, aí o pessoal acredita nele e ele começa a... Deu ajuste, mas tem que fazer uma agenda, marcar a data e hora e cumprir. Você conhece o Meirelles? Ele tem essa... tem esse perfil? Meirelles foi presidente do Bank Boston nos Estados Unidos, veja. Tem o conhecimento e a bagagem que qualquer economista como eu sonha em ter. Tá certo? Mas precisa agora transferir estabilidade, confiabilidade e previsibilidade nas ações para que ninguém tome susto. Antes que eu lhe convide para a gente tomar uma proibida, que é hoje, aliás, o Grupo Didio está representando a cerveja proibida aqui no estado de Rondônia. E você que é comerciante, não deixe faltar, procure um representante Didio e fala o seguinte: leva a proibida para casa e me chama que eu vou. Vou lhe fazer mais uma pergunta aqui para a gente encerrar essa nossa conversa. Teremos esse mês mais um Rondônia Agro Show. Rural. Perdão. Rondônia Rural Show, perdão. Quinta ou sexta edição, né? Quinta edição. Quinta edição. O que a gente pode esperar disso aí para a nossa economia? É a consolidação de uma vocação inequívoca do estado de Rondônia para o agronegócio, para ser um grande produtor de alimento e um estado que vai transformar essa produção em produtos preparados, industrializados, e lá na frente vai ter uma agregação enorme de valor a essa economia. A Rondônia Rural Show, na sua quinta edição, ela se aproxima aí de 800 milhões de reais de negócio, que é a expectativa. Se superar isso, melhor ainda. E se a gente pensar nas grandes do Brasil, em Ribeirão Preto ou na Expo Inter, no Rio Grande do Sul, são com mais de duas décadas de existência, transitam aí na casa de 2 bilhões de reais de negócio. Caramba! E a Rondônia Rural Show, no seu quinto ano, deve se aproximar já de 800 a 900 milhões de reais de negócio, já mostrando que Rondônia veio para ficar, e a Rondônia Rural Show será top 5 nacional nas feiras de negócio. Vou tratar desse assunto nos próximos programas, não sei exatamente quando, mas com certeza. Eu vou deixar com você a escolha de uma frase que nos dê um alento em termos de economia. Eu sei que você vai pensar a respeito dela, mas eu deixo uma para você pensar antes de dormir. Crê em si, mas não duvide sempre dos outros. Quem disse isso foi Machado de Assis. Boa noite, bom sono e bons sonhos. E agora Camata Júnior vai dizer para mim: acredite neste país, acredite nesse estado, porque é ele que vai dar a você a condição de realizar todos os seus sonhos, seja como empreendedor, seja como cidadão. Obrigado. Começamos bem a semana. O costume serviu, não serviu.